Aqui eu já comecei os tons mais claros da barba, mais acinzentados, esbranquiçados, né? Uma barba já que se inicia, uma barba mais dos períodos mais esbranquiçados, né, da idade, mais claros do ouro, da barba, do castanho claro. E essa cor, né, ela tem que entrar num tom, né? Um tom que tem na imagem. Tem um valor para você colocar, né, não pode chamar muita atenção, não pode estar fora do tom. É bom pensar, e é importante lembrar que a gente viu o tom que precisa aplicar, um brilho. É uma iluminação um pouco mais intensa que a barba precisa. A cor a gente identificou, que é grisalho, um pouco mais acinzentado, esbranquiçado. Mas tem que ver a cor, o tom e a fatura. Tudo isso o artista tem que pensar ao mesmo tempo. E aqui eu já, através do olhar da ciência, do olhar do estudo da obra, olhando inúmeras vezes, a gente tem que prestar atenção, dar zoom, né, numa imagem de alta qualidade do Sargent, como essa, e entender a pincelada, o movimento que ele fez, né, mas não pode ficar num preciosismo muito grande, nem na ansiedade. É um movimento natural, tem que fazer. Não pode, né, porque a gente pode querer fazer aquele movimento de forma lenta e faz um movimento que a mão vai ficar tremendo, de tão lento que a gente vai querer fazer o movimento. Não é bom, a não ser que você não trema a mão. Tem que ser um movimento natural. E também um natural que não necessita que a pincelada seja tão rápida, né? Então tem que identificar a pincelada, o movimento, né, memorizar bem, trabalhar com a memória visual, olhando a imagem e pintando ao mesmo tempo, para aplicar aquele movimento, aquele tom, aquela cor, exatamente naquele local, né? Mas, obviamente, sem o preciosismo de querer ficar idêntico. A gente não é o Sargent, ninguém é o Sargent, só ele. Nem ele conseguiria fazer um retrato idêntico ao outro que ele já fez. Eu digo, uma cópia, né? Idêntica, ninguém consegue, nenhum artista faz uma mesma obra de forma idêntica, 2 vezes, 3, 4. Ficaria semelhante, mas haveria alterações bem pequenas da pincelada, talvez escolhas diferentes, alterações que o artista gostaria de fazer sobre a outra obra, acaba ficando diferente. Olha o que eu fiz aí. Eu fiz botei o dedo, usei um pano, tudo isso também é válido, hein? O que tiver em mãos, fazer rabiscos com o cabo do pincel. O que for necessário para chegar próximo do processo de pintura é interessante, experimentem. Nesse momento, como vocês podem perceber, eu venho escurecendo o cabelo, mas também clareando a barba e parte dos cabelos de outras áreas do rosto. Ou seja, os tons mais altos e os tons mais baixos estão vindo, e eles vêm a ser trabalhados nesse momento. Ou seja, eu estou encaminhando para o final do processo da pintura. Ou seja, eu estou chegando no final da representação, a gente já começa a pensar os tons mais altos e os tons mais baixos. Ou seja, até aqui eu pensei muito os tons medianos, com a cabeça, a barba, a sobrancelha, todas as partes do rosto, da roupa, tudo pensando ainda em tons medianos, deixando esses acentos mais intensos de pretos e de brancos para o final, que eu estou começando a trabalhar agora. Agora nessa parte a gente entra com os pincéis mais finos, né, e a gente vai fazendo os ajustes mais finos também. Os controles tonais, a gente já vai quebrando, verificando se há alguma área ainda muito saturada. Se alguma área precisa de uma pincelada um pouco mais fina, né, que a gente começa com os pincéis mais largos, tem que vir depois com os pincéis mais finos. E pode ter áreas precisando ainda muito recortadas, e talvez precisem se difundir, né. Então eu vou, por exemplo, no cabelo dele, né, você fazer as áreas, né, da testa e do cabelo se integrarem umas às outras, né. Apesar da cabeça ter suas áreas separadas, elas também pertencem a uma coisa só. Então, isso a gente faz controlando essas limitações que a pincelada gera, né? Então a pincelada é bom que ela seja um pouco difundida sobre a outra pincelada. E aí a gente vai pensando os contrastes, se há algum brilho no cabelo dele, na lateral, essa ligação da barba com o cabelo, como é que ela é, né? Pode ser que ela esteja muito recortada ainda. Então, pequenos detalhes da orelha, contrastes, que talvez estejam ainda muito saturados dentro da orelha, ainda muito avermelhado, mais brilhos e trabalhos tonais na orelha para definir. E isso tudo quase sempre vem com branco, né? Fazendo esses ajustes de branco sobre todas as áreas que ainda há brilhos e luzes para receber, né? O cabelo dele, por exemplo, e o brilho, ele tem que vir por último, né? Então a gente tem que preparar o terreno para esse brilho. A gente vai levantando, aumentando esse tom aos poucos, para preparar o terreno desse brilho, dessa luz que vai vir por cima. Porque se a gente não preparar o terreno, se a gente não for aumentando aos poucos, vai ficar um branco, talvez dependendo da área, muito forte, sem a base apropriada, né? E bom é ir aumentando aos poucos esse brilho, ou se tiver um excesso de brilho, controlar esse excesso de brilho, pincelando por cima, tirando esse excesso de branco. Então, os ajustes mais finos, eles vão sendo trabalhados nessa parte final. Então a gente tem que trabalhar bastante o olhar bastante a imagem da referência, comparar com a obra, né? Se tiver muito tempo pintando, dar uma volta, olhar, né, outras coisas, voltar, ler um livro, voltar e olhar a pintura, né, para não ficar com a visão viciada ou cansada, com excesso de informações. Porque esses ajustes finos também cansam, né? Eles são bem cuidadosos, são variações tonais ainda mais precisas que a gente precisa. Então pode haver um excesso de forçação da vista, que realmente a gente tem que olhar bastante, verificar os brancos, comparar esses brancos, né? A gente está terminando a obra, a gente precisa comparar os brancos, o branco do nariz com a ponta do nariz, o branco que há na lateral do nariz, o branco que fica na parte de baixo do olho, o branco acima do olho, o branco da testa, o branco da parte de cima do nariz. Comparar todos esses brancos e essa luz que bate sobre o Sargent, comparar esse branco com o branco da gola da camisa. Então a gente vai tendo que comparar todas essas áreas. Quando vai chegando no final, da mesma forma, a gente vai vendo o preto. Comparar o preto da sombra debaixo da cabeça dele, né? Que está entre a barba e a gola branca. A gente compara o preto da sombra do rosto dele, que está sobre a sombra, o preto do cabelo e o preto do terno azul. Então a gente vai comparando, né? Eu, pessoalmente, acabei deixando o terno mais azulado, né? Mais colorido. Acredito que ele foi um pouquinho mais colorido que a referência, mas foi uma opção minha. E a gente também pode fazer opções, né? Nesse processo de estudo.
Se quiser deixar a gola um pouco mais clara, ou uma gola não tão brilhante, a luz da testa ou um pouco mais intensa, né, é um estudo, mas a gente pode fazer pequenas variações e se permitir a estudar, né, fazer análise de estudos, modificações, mas respeitando a obra original do Sargent. Né? E identificar se a cabeça está bem difundida sobre o fundo, né, a gente vai resgatando todos os elementos, todos os aspectos formais que foram trabalhados e falados aqui. É como se fosse uma revisão, né? Um processo de revisão. A gente vai revisando como que estão os brancos, como que estão as sombras, como que estão os pretos, qual é o preto mais escuro, qual é o preto mais claro, qual é a luz mais clara, qual é a luz que não é tão clara. A cabeça está difundida sobre o fundo, a barba dele está bem trabalhada, a orelha. E isso a gente vai comparando, né? Mas considerando também que acontece do artista durante o processo, a visão fica cansada. A visão não, mas a gente, não só a visão como um aspecto fisiológico, né? Mas a visão de uma forma geral, né? De tanto olhar a mesma imagem, de tanto pensar a mesma imagem, o olhar fica viciado. Então, por mais que a gente descanse a vista, também pode acontecer de a gente não ver alguns detalhes, né? Mas o exercício é feito para que a gente veja tudo, para que a gente trabalhe tudo enquanto a tinta está fresca, né? Esse é um grau de dificuldade de trabalho que, se a tinta secar, quando você vir pintando por cima para fazer modificações, fazer ajustes, a tinta de baixo já vai estar seca, né? Então não vai ter o mesmo aspecto, né? Que é o processo de pintura wet on wet, né? Molhado sobre molhado que o Sargent aplicava. Pode não ter o mesmo aspecto, mas é válido fazer pequenos ajustes, pequenas pinceladas, né? Talvez fazer o que eu falei, refrescar a tela e recuperar um pouco dessa refrescância, né? A tinta seca, você refresca a tela e talvez você recupere, né, essa saturação, essa cor original, como se a tinta estivesse fresca, para não perder o tom, né? O valor de cada brilho, de cada sombra. Pode ser interessante. Olha o que eu estou fazendo, estou trabalhando bastante a área de luz, né? Lembrando, a área de luz é a área com mais informação que sua pintura vai ter, principalmente dentro dos processos de pintura impressionista e realista, principalmente a questão do realismo. A área de luz é a área com mais informação, com mais detalhe, com mais variações, micro variações, né? Os famosos meio tons. Isso tem que ser trabalhado a exaustão nessa área de luz. E olhar bastante o zoom da imagem, verificar esses meio tons que o Sargent colocou, se precisar vir com mais tinta, empastar mais. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou vindo com uma sombra, né? O lado esquerdo da cabeça dele, que é o lado direito da cabeça. Eu vou vir trabalhando essa sombra. A gente considera, dentro das considerações da pintura realista, área de sombra simples e luz detalhada, luz empastada. O que significa isso? Não, ela deve se levar em conta essas palavras, mas deve-se ter muito cuidado em levar o pé da letra. Então, o que a gente tem ali na sombra? Uma variação imensa de tons, de claro escuro. Então, estou olhando, dando zoom, vocês têm que pegar essa imagem em alta resolução e dar zoom nessa área de sombra. Procure os pretos mais intensos, as variações de terra, como que esse brilho foi criado nesse olho. O olho ele tem esse formato esférico, né, que dá essa impressão. Que claro escuro há nesse lado da cabeça dele, onde estão os pretos mais intensos, essas variações. Uma lateral da cabeça dele, ela tem um embaçamento, né, uma pincelada, tal que se funde ao fundo. Isso tem que ser levado em consideração também. Então, aqui é uma variação tonal sutil que vamos trabalhar dos tons mais baixos. E pensando também a cor local. O John Singer Sargent também se sabe que ele era um artista muito estudioso, sabia de muitas coisas, lia muito. Ele viveu em muitos locais diferentes e acabou conhecendo muitos países, muitas culturas diferentes, aprendeu a falar diversas línguas e acabou se tornando uma pessoa muito culta ao longo da vida. Isso favoreceu que ele pudesse ter diálogos muito interessantes com as pessoas. Ele tinha uma mente muito aberta, por acabar vivendo em diferentes culturas, ter que se adaptar a diferentes lugares, diferentes casas, viveu em várias casas, isso por causa da família que ele viveu, o pai acabava mudando de muitos lugares diferentes, acabava vivendo em muitos lugares diferentes. Ele acabou se tornando uma pessoa também muito adaptável. Isso facilitou o fato dele se trabalhar com retratos, porque ele tendia a se adaptar muito com as pessoas que procuravam ele. E o retrato ele tem essa questão particular de quem pede o retrato, né? Desejos, formas que gostariam que a imagem deles fossem passadas. O retrato envolve também defeitos visuais, defeitos, né, talvez aspectos da imagem que a pessoa gostaria que fosse passada, aspectos fisionômicos que gostariam que fossem amenizadas, e o artista ele tem que obedecer. Por mais que ele fosse trabalhasse dentro de um conceito realista, que é sim o seu conceito, o seu processo realista impressionista, ele tinha que seguir essas diretrizes das pessoas que pediam o retrato, porque senão ele perdia encomenda, né? Ele vivia das encomendas, principalmente, passou a maior parte da vida vivendo de encomendas. Então ele tinha que seguir as necessidades que o retratado pedia, a imagem que eles queriam passar para a sociedade. Não esquecer essas pequenas áreas do olho, da sombra do olho, né? Lembrar que o olho está dentro de um invólucro, né? O crânio ele tem essa área do olho, que o olho está dentro, né? Embaixo de uma área que cria muita sombra. Então verificar bem esse olho para ver se ele está nessa região de sombra. Cuidado com o excesso de luz nessa região, né? Equilibrar bem essa variação tonal nessa área do óculos de aviador, que é o crânio, nessa área do olho. Entender o olho como uma esfera também, nunca esquecer isso. O brilho, o claro escuro do olho, ele tem que gerar esse volume de uma esfera. Olha o que eu estou fazendo agora. Estou acertando os valores e acrescentando um pouquinho mais de tinta nas áreas de luz, trabalhando essa pincelada, essa fatura, essa massa de tinta que o Sargent tanto trabalhou, trabalhando os valores, ou seja, esse controle tonal dentro daquelas áreas da testa, pensando também a anatomia da face dele, a pincelada que tem que ser aplicada, o movimento dessa pincelada, o movimento da luz que bate sobre a testa dele, tudo isso tem que ser pensado e eu estou aqui elaborando, trabalhando cada vez mais esse aspecto final que a cabeça dele vai gerar, tentando chegar o mais próximo possível desse aspecto final. E claro, estudando, né, e tentando entender esse processo do Sargent.
Foi um longo caminho até chegar aqui, mas a questão, como eu falei no início do vídeo, é estudar o processo dele, entender como ele chega a ter esse resultado. O resultado não vai ficar idêntico, ninguém vai conseguir fazer um retrato idêntico. Se conseguir, dou parabéns, claro, é possível talvez alguns resultados mais idênticos, quase cópias, mas aqui é um estudo, não é uma cópia, como eu falei no início do vídeo. Busca entender esse processo, entender as camadas que essa tinta fresca precisam ser trabalhadas, né? É um trabalho mais ala-prima, com a tinta ainda fresca, que tem todo um processo para alimentar essa tinta fresca. O artista não pode trabalhar em muitas sessões, senão a tinta vai começar a secar, e aí vai perder, né, essa base fresca. Mas todas essas camadas, elas têm que ser trabalhadas, todo o trabalho, né, toda essa pintura, todo esse retrato, ele tem um processo que precisa ser estudado, né, uma ciência. O estudo da arte do retrato é uma ciência. Tem todo um aspecto geral por trás do retrato, além de todo esse processo plástico, pictórico que a gente está vendo aqui. Existem ainda aspectos gerais enormes para se pensar sobre o retrato. E dentro talvez de uma questão mais da arte do retrato, dentro da arte do retrato você tem a sua relação com o retratado, como você vai abordar o retratado, você tem formas de se pintar um retrato, você pintar um retrato ao vivo, com ele posando, você pintar de fotos, você fazer um meio termo com fotos e com o retratado ao vivo, você pode adiantar o trabalho através de fotos e finalizar com alguém posando para você, é muito interessante isso. São aspectos completamente diferentes um dos outros, trabalhar de foto e trabalhar de retrato. A arte do retrato tem uma série de aspectos para se pensar. Você tem a forma com que o retratado quer parecer e a forma com que o artista quer representar. São duas coisas diferentes, completamente diferentes. Naturalmente, o retratado não vai procurar o artista se não gostar do estilo dele. Tem que haver uma sintonia entre os dois, mas ele vai ter especificações. O retratado vai querer que o seu retrato passe uma imagem tal, e realmente natural que possa o retrato ter que ser feito mais de uma vez. E ele pode acabar passando uma outra imagem, o artista ter que refazer esse retrato. O Sargent mesmo, pelo que eu li, passou por essa situação algumas vezes, apesar de ter uma maestria tal com a parte plástica e técnica da pintura. É natural que a pintura possa não ficar boa, e ele mesmo também não gostava de algumas pinturas. E como ele era muito perfeccionista, pelo menos ao meu ver, ele parece ser muito perfeccionista, ele descartava telas que ele não gostava, que seguia caminhos que ele não interessava, que não era bom o suficiente. Então ele descartava a tela. Para não descartar a tela, pelo que eu li, ele também raspava com uma espátula para tirar o excesso de tinta, tentando resgatar camadas anteriores, tentando finalizar de uma forma diferente. Também era outra estratégia dele, mas ele era um pouco mais crítico, ele tinha um olhar muito crítico sobre a própria pintura, essa elegância que ele buscava era buscada através de um olhar muito crítico, muito científico, muito estudado dele, e ele acabava descartando mesmo algumas telas dele. Essa parte aqui eu poderia lembrar também, que é bastante importante, é a fatura. O que é a fatura? A fatura é a pincelada, é a marca do pincel, é o movimento que o pincel deixa registrado sobre a tela. Considerando todo esse movimento, toda essa base, né, essa construção de um retrato realista, tendo, né, essa fundamentação quase impressionista, né, uma pintura fresca, executada em poucas sessões com a tinta ainda fresca, a gente tem que lembrar da fatura, que é importantíssimo nesse processo de pintura do Sargent. E temos que fazer considerações, que a primeira delas é que, ao pensar a fatura, ao fazer um estudo, a gente tem que ter cuidado e a gente tem que entender o tipo de pincelada expressiva que o artista aplicou. Não ficar preocupado em imitar a representação final que o artista quer ter. Não é questão de imitar a representação final da imagem, ou seja, o resultado final, mas buscar, de alguma forma, essa essência, essa forma de se pintar. Não, a gente tem que pensar o meio termo. O resultado final realmente é bem interessante, a gente fica feliz quando a pintura fica bem parecida com a obra, quando fala, nossa, parece uma cópia, mas aqui nós estamos fazendo um estudo. É bom lembrar que um estudo não é uma cópia. E qual é o fundamento deste estudo? É buscar entender o processo de pintura do John Singer Sargent. A partir dos livros, a partir de estudos, a partir do que outros artistas também estudam e produzem através de seus vídeos. Aqui eu quero fundamentar um processo, não um resultado final, cuja excelência dele gere uma imagem idêntica à obra do Sargent. Eu não quero executar uma cópia, eu quero estudar o processo. E ao pensar na fatura, é importante não ficar preso a essa pincelada que a gente vê sobre a imagem do Sargent, no sentido de querer fazer igual. Tem que ter muito cuidado. A gente tem que tentar entender essa essência, essa forma de pintar que gerou essa pincelada do Sargent, né? É um pensamento a priori, né? Que vem antes do fato entender essa pincelada final. Não é copiar a pincelada, mas entender como pintar desta forma. Ou seja, é uma pintura rápida, expressiva, em poucas sessões, com a tinta ainda fresca. Isso tudo vai gerar essa pincelada, não necessariamente querer fazer igual e ficar olhando a imagem inúmeras vezes, até que a pincelada fique idêntica ao que a gente está vendo na imagem. Isso eu não fiz. Não há qualquer necessidade de buscar ficar olhando a imagem para que seja idêntica à pincelada, para que seja idêntica um detalhezinho de algum lugar. Realmente um estudo, buscamos fazer parecido, mas como forma de estudar o processo. Quanto mais você pensar no processo, mais parecido vai ficar. E é o inverso. Isso é inversamente proporcional ao fato de você querer fazer uma cópia ou fazer idêntico, você vai acabar abrindo mão de pensar no processo, que é exatamente o que vai te levar a um resultado parecido do Sargent, que é estudar os livros, ler a sua forma de pintar, como ele distribuiu suas tintas sobre a paleta, que cores utilizava, ou seja, pensar na parte formal da pintura, que pincéis podem me gerar um resultado interessante desse tipo, que tipo de médiums podemos utilizar, o óleo de linhaça. Aqui eu citei um óleo que é produzido pela Winsor Newton, e ela dá um frescor, um processo mais interessante para gerar esse resultado. Não é necessariamente para ter uma cópia fiel do Sargent, até porque essas são imagens que são reproduzidas infinitamente, não há necessidade de que ele tenha uma cópia, você já pode comprar um livro do Sargent e ter a imagem da obra. Então, fundamento, né, são resultados
temos que buscar, né? A gente tem que manter em mente, né, o estudo do processo, o estudo do artista, como ele pensava a realidade, o que ele estudou para chegar a ser um grande artista. Ele estudou muito anatomia, então estuda a anatomia da cabeça, o crânio, a anatomia do corpo humano. Isso vai te dar um desenho estrutural muito mais forte, que vai interferir realmente na qualidade da sua pintura. Estudar o claro escuro de retratos, como fazer um claro escuro em retratos, fazer um curso para melhorar isso, vai te levar a uma pintura de excelência próxima do Sargent, porque você já está pensando igual a ele, você não está buscando fazer uma imagem idêntica à que ele produziu. São coisas completamente distintas. Bom lembrar e recomendar a vocês que estão vendo o vídeo que é bom sempre fazer estudos, de tempos em tempos, produzir, procurar estudar e entender a forma de pintar de artistas é uma forma de aprendizado, não tem desmerecimento nenhum nisso, pelo contrário, principalmente se você é um artista que preza por uma pintura mais acadêmica, mais realista, como a pintura do Sargent. O processo de realizar estudos de obras de outros artistas é um processo de crescimento, de aprendizado. Como eu falei, entender que o estudo e a cópia são coisas completamente distintas, fiquem completamente tranquilos em relação a isso, entendendo o que é a essência de uma cópia e o que é a essência do estudo. Basta fazer os estudos tranquilos, sem arrependimento, buscar ter esse resultado final, entender como chegar a esse resultado final da obra dos grandes artistas, aproveitar essa excelência que eles deixaram pra gente. A gente tem que agradecer que existam grandes artistas em relação a buscar pintar e ter essa excelência, essa qualidade técnica, esse entendimento da pintura igual a eles. Temos que buscar também ser igual a eles ou tão bons quanto eles. Não há motivo absolutamente nenhum em depreciar alguém que estuda grandes artistas, que realiza pinturas e estudos. É completamente normal e natural realizar estudos de obras de grandes artistas de tempos em tempos, ter a nossa produção original, mas também estudar à vontade, de acordo com a necessidade ou a vontade do artista. Considerando que a gente está falando da vida dos artistas, muitas coisas são momentâneas e de momentos, então o artista está com vontade de estudar, de realizar estudos de obras de alguns retratistas, ou natureza mortas, ou paisagens. Faça, não abra mão, não pense que é algo desmerecedor estudar dentro desse processo mais acadêmico, seja um artista mais acadêmico ou não, tentar entender como o artista produziu. Produzindo também uma obra do artista é completamente normal. Também recomendo que realizem releituras, então tentem dar uma utilidade a esse estudo. Vocês podem fazer o estudo da obra do artista e criar uma releitura dela, aproveitando a obra e dando um toque final seu. É viável e até interessante. Caso o artista ache que vai ficar preso a um estudo de um artista do passado, ou um processo de pintura que ele quis aprender, mas que acha que vai gerar uma obra que não vai lhe dar não vai gerar interesse, né, seja do público, ou acho que não vai gerar, né, não vai ter utilidade, né, vai ficar guardado em casa. Não, pegue a obra e gere uma releitura dela, crie uma modificação, altere a obra, dê um toque final seu, do seu jeito de pintar. Você vai ter aprendido todo o processo executando a pintura e o resultado final vai ser diferente. Qualquer tipo de alteração que você gerar sobre a imagem depois de realizar o estudo vai gerar uma obra que pode se enquadrar como uma releitura, mas vai ser uma releitura realizada por você. Da mesma forma que se for um estudo realizado por você, também não há desméritos. Lembrando que quando chega no final, vocês vão vir diminuindo o pincel cada vez mais, porque senão o seu pincel que estiver por cima vai tirando o que você fez embaixo. Tem que ter muita sutileza e vocês vão diminuindo também a pressão do pincel sobre a tela, vão deixando a mão mais leve, uma pincelada mais suave, sem tirar o que está embaixo e aproveitando essa base para vir por cima modelando novas informações. Quanto mais forte, o maior pincel que vier nessa parte final, mais você vai tirar do que já fez. Então venha com o pincel cada vez menor, com uma sutileza, com uma leveza maior na mão, controle o peso da mão nesse momento, para não perder as informações que já foram colocadas sobre a tela. Lembrar que todas essas áreas elas têm que pertencem a todos, lembre. Então, as tintas aplicadas sobre a pele, sobre a celha, sobre o olho, sobre o nariz, tudo isso pertence a uma coisa só. Então, misturar um pouco essa tinta da pele, da testa dele e entrar um pouco no cabelo, o cabelo puxar por cima desse cor da testa, da pele dele, né? Vocês vão ajustando e cuidado para não limitar, né? A ideia é que não limite demais as áreas, a ideia é que eles passem por cima uma das outras e você, né, vai criando essa cabeça, né, que está dentro desse espaço atmosférico, como eu falei muito, e todas as suas pequenas nuances, todas as suas pequenas partes, elas pertencem a uma coisa só. Então evitar recortar, né, delimitar, marcar demais a parte linear, né, da sobrancelha, da barba. Então mistura um pouco a cor da pele, da bochecha dele com a barba, entra um pouco as cores ali, misturar um pouco ali, nem que você tem que puxar com o dedo. Fazer a mesma coisa, a sombra embaixo do cavanhaque, né, da parte da barba dele, difundir um pouco uma coisa com a outra, não deixar muito recortado, né. E lembrando, as sombras são simples, né, elas têm tinta, mas não podem ter informação. Quem tem informação é a área de luz. Então é bom ficar um pouco mais embaçado, um pouco menos trabalhado, né, e difundir, né, embaçar bem essas áreas de sombra, né, são áreas que não têm informação. Neste ponto aqui, eu estou iniciando os retoques finais sobre esse fundo. Ou seja, você vê que o fundo está até mais colorido, mais vibrante, um tom até um pouco mais alto que a imagem final. E o processo ele é feito assim, com cores um pouco mais saturadas, e vamos desaturando elas aos poucos. Começamos nos tons medianos, a gente pode vir saturando um pouco mais, e no final fecha com as áreas de sombra, os pretos mais intensos. Considerando que algumas áreas de luz possam vir por sobre as sombras, né? Mas a gente vê que o terno está até um pouco azul, um pouco mais saturado, mas eu vim escurecendo esse azul com sépia misturado com azul ultramar, com azul cobalto, um pouco de preto, e já fui escurecendo, chegando a essa imagem, esse resultado final da obra. Então, aqui é bom lembrar dos meios tons, chegando agora nessa parte final da obra. E o que seriam os meios tons? Lembrando, novamente, a variação tonal em sua precisão, né? Analisar a imagem do Sargent, esse retrato, e trabalhar a minúcia, né? Essas variações tonais de forma gradativa entre as áreas, entre as regiões. Basicamente,
criando uma variação mais precisa, que vai gerar o volume, né? O volume da estrutura da face do Sargent, da estrutura craniana, pequenas nuances de brilho de luz que batem sobre sua testa, em partes não, variações de pretos e cinzas, variações mais escuras dessa sombra, trabalhar essa sombra em suas variações internas. A gente olha e não é um preto, nem um sépia, um terra de sombra queimada chapada, é uma variação de terra de sombra queimada, com preto, com terra queimada, e variações tonais que vão gerar esse contorno da testa dele. Tem que dar um zoom na imagem, pegar uma imagem de qualidade do Sargent, como eu falei no Wikipedia, dá um zoom para ver onde está a parte mais escura, que seria o preto de marfim, onde tem os brilhos, onde está a parte mais iluminada, que é esse brilhozinho batendo sobre a parte de cima do olho, do globo ocular, o olho dele sobre a sombra, onde estão os pretos, a luz sobre a sombra, como a gente diz, né, que é o reflexo da face dele, que bate uma leve luz e trabalha esses meio tons, essas variações sutis, nessa região de sombra, que é uma variação enorme. Tem um cabelo, que é um pouco mais escuro, você vê que é onde bate menos luz, uma pontinha da lateral da barba, é onde tem mais preto, e você vai degradando, né, trabalhando essas variações tonais em toda a sua precisão sobre a face, considerando a face, a construção volumétrica do rosto, a estrutura facial, a estrutura carnal, né, a variação de cores do seu próprio rosto. Lembrando que os meus tons, eles são ainda mais precisos, devem ser ainda mais precisos na região da luz, que é onde se revela a forma, revela o que nós vemos. A região de sombra, ela tende a ser mais simples, mais simplificada, menos trabalhada, por assim dizer, comparado à região de luz. Não significa que não vai ter tinta, não significa que não vai ser empastado essa região de sombra do rosto dele, mas que vai ser mais sutil, né? Você olhando de longe, você vê que é todo sombreado. Se você der o zoom no rosto dele, você vai ver que haverá variações de pretos e tons mais baixos. Toda aquela escala de tons mais baixos, eles vão variar nessa região toda de sombra do lado direito do rosto dele, que é o esquerdo para quem vê. E na área de luz, a variação é ainda maior porque é onde se revela a luz. Aí tem que ter um capricho, tem que ter um cuidado, tem que ter um cuidado visual. Então, analisar com calma a imagem para ver onde é o branco puro. Como se dá essa variação de branco na área de luz da testa dele, de onde vem essa luz, a angulação da luz que bate sobre a cabeça dele, entender esse movimento luminoso sobre o seu rosto, como essa luz bate e gera esse volume, essa forma do crânio dele, e entender essa estrutura da face em toda a sua minúcia, dessas variações tonais, são exatamente esses meus tons, é importantíssimo, e ter o controle desses meus tons, não adianta entender, ver, e não conseguir fazer sobre a pintura essa variação tonal, o artista tem que dar um jeito, dentro desse estudo, é um estudo importante de variação tonal. A gente chama de meio tom justamente porque é essa variação entre o preto e o branco mais puro, ou seja, a luz mais intensa e o preto mais intenso. O meio tom está ali no meio, toda a escala de variação tonal em toda a sua precisão possível que o artista puder absorver com o olhar, que é a base, é a parte inicial, e saber manusear a sua paleta de tinta, saber misturar em toda a sua precisão para chegar naquilo que você vê. Aqui é bom lembrar, como eu falei, a arte da pintura também é a arte da visão, né? É uma ciência da visão. O que eu quero dizer com isso? É você ter noção também que temos que ter o conhecimento da noção da nossa visão. E quer dizer, quando a gente usa uma foto, uma imagem de alta resolução, ela é muito precisa. A representação realista, ela não é, se não for, ela não precisa ser precisa em todos os seus aspectos. Ela também pode ter uma ciência do olhar, que é você fazer determinadas áreas embaçadas, contornos mais leves. E nem tudo que a gente olha, o nosso olhar se prende porque é preciso. O nosso olhar se prende porque é preciso quando a gente foca para ver aquilo que a gente quer ver. No entorno, ele é desfocado. A nossa visão periférica, ela não dá informações tão precisas. Elas existem, mas não são tão precisas. A arte da visão, ela é importante na hora da representação da pintura. Por isso é bom fazer os contornos do terno dele com o fundo desfocados, sem uma linha tão fixa, que é o que eu estou começando a fazer nesse momento. Trazer esse fundo para frente. Entender que o Sargent está dentro, qualquer pessoa que você representar, ela está dentro de um ambiente atmosférico, de um espaço. Então não é uma imagem recortada com fundo e há um limite preciso entre os dois. Na verdade, nosso retratado, ele está dentro de um ambiente, ele está em um espaço que abarca a sua presença também. Então essa sombra, esse escuro, ele está em volta do Sargent, está nos seus contornos, está pelo seu terno, está pela sua cabeça, passeando por aqui e por ali. Porque isso vai dar uma sensação atmosférica e uma volumetria ainda mais interessante para a representação realista, vai ficar ainda mais real. Porque você não vai ver precisamente seus contornos, como a gente vai ver como nós vemos na vida real. A gente só presta atenção quando a gente foca no nosso olhar. Então, essa ciência do olhar é importante, entender que esses contornos eles não são precisos e exatamente demarcados. Há uma certa embaçamento da forma, até mesmo considerando a paleta de cor terrosa, que se a sua imprimatura de terra natural, que é um tom mais neutro, que se permeia por toda a obra, ela vai ajudar nessa difusão de uma imagem unitária, né? Nós estamos vendo uma coisa só, um personagem dentro de um fundo, dentro de uma atmosfera, de um espaço atmosférico. Não há áreas essencialmente demarcadas e limitadas uma pelas outras. Elas estão juntas dentro de uma coisa só. Então o terno dele está difundido sobre a atmosfera do fundo, sua cabeça está dentro de um espaço, de um fundo que deixa essa sombra no lado direito da sua cabeça, que é o nosso lado esquerdo que nós vemos. Então a arte do olhar aqui é importantíssima na hora de representar, entender essa difusão do claro escuro sobre cada parte da obra.